Olá, alunos do segundo ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre astronomia, sobre o Big Bang. Vamos continuar ouvindo as perguntas que as crianças fizeram para o professor Marcos, para o astrônomo Marcos. Vocês também já pensaram em algumas perguntas? Mas antes da gente começar tudo isso, nós vamos fazer os nossos combinados. Então, lavar bem as mãos e escolher aquele lugar que a gente sempre está estudando aí, que é muito importante, né? As semanas vão passando e a gente vai começando a se dispersar um pouquinho. Então, não esqueçam desses combinados e usar sempre a máscara quando sair de casa. Então, para isso, eu vou dar um tempinho para vocês que possam fazer tudo isso. Não esqueçam também de anotar, pegar aquele caderninho de vocês para a gente começar a aula. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Então, lavaram as mãos? Escolheram o local? A professora vai pedir para vocês pegarem aí o caderninho e colocarem a data de hoje. E daí nós vamos começar a aula para falar um pouquinho mais com o professor Marcos, que tem mais perguntas para eles, tá bom? Então, a professora vai deixar um tempinho só para vocês anotarem isso.
Então, agora que vocês já fizeram isso, pessoal, a professora Lígia vai passar aqui para vocês para a gente falar mais um pouquinho aqui com o professor Marcos. Hoje a professora trouxe mais alguns estudantes fazendo perguntas para o professor Marcos, para o astrônomo Marcos, né? E as perguntas são muito interessantes. Perguntam se ele já foi para o espaço, será que ele já foi? Se perguntam várias coisas para ele, o que é um asteroide. Então vamos assistir agora o vídeo que ele fez respondendo as perguntas das crianças. Então as crianças perguntam e o professor Marcos, o astrônomo Marcos, responde. Olha que legal de conhecer um astrônomo nessas aulas, né? Talvez a gente não tivesse outra oportunidade se não fosse assim. Então o professor Marcos está respondendo várias perguntas. Oi, eu sou Murilo. Então agora eu vou falar para você. Primeira pergunta: por que Plutão não é mais um planeta? Segundo, planeta tem vida? E terceira pergunta: animais podem ir para o espaço? Como esse aqui, esse é meu brinquedo do filme Miles do Amanhã. Tchau. O Murilo pergunta por que Plutão não é mais um planeta. Murilo, quando Plutão foi descoberto, nós tínhamos o conhecimento de poucos objetos no sistema solar. Tá? E naquela época não sabia o tamanho de Plutão. Então, com o passar do tempo, foram descobertos mais e mais objetos no sistema solar. Tá? E foi medido o tamanho de Plutão e percebeu-se que Plutão é muito pequeno, ele é menor do que a Lua. Tá? E na região que se encontra Plutão também tem muitos outros objetos. Então foi construída uma nova classe de objetos chamados planetas anões. E daí o Plutão foi chamado agora, a partir desse momento, de planeta anão. Mas ele continua sendo lá um planeta, só que muito pequeno, lá bem distante da Terra. Tá? Ele também faz uma pergunta muito boa, que é: planeta tem vida? A gente não sabe ainda. Né? A gente está pesquisando se existem possibilidades de ter algum tipo de vida em alguns planetas. Né? Esse é um assunto bastante importante e que os astrônomos estão se dedicando a estudar. Mas a gente não tem uma resposta ainda definitiva para essa questão. E ele pergunta também se animais podem ir para o espaço. Por incrível que pareça, em 1957, numa nave chamada Sputnik 2, o primeiro ser vivo a ir para o espaço foi uma cadela chamada Laika, em 1957. Infelizmente ela morreu. Mas podem sim. A primeira vida que foi enviada foi uma cadela chamada Laika. Eu vim fazer umas perguntas. Queria saber que é astronomia. Poderia responder o que um astrônomo faz? Mas, por que você escolheu ser astrônomo? O Eduardo pergunta aqui: astronomia é uma ciência que tenta explicar os objetos que estão no céu, os astros que você vê, a Lua, tenta explicar o Sol, as estrelas, os outros planetas, a sua composição e do que eles são formados, os tamanhos dele, tenta explicar o universo como um todo. Né? E o que um astrônomo faz? O astrônomo é aquela pessoa bastante curiosa que passa a sua vida dedicando a estudar as estrelas, os planetas, os satélites. Tá? E por que eu escolhi astronomia? Porque eu sou muito curioso, eu quero saber do que as coisas são formadas, eu gosto muito de estudar, então eu passo a minha vida inteira estudando esses objetos. Tá? E hoje em dia estudo também como transmitir esse conteúdo de astronomia para pessoas como vocês, que são bastante curiosas, né? Oi, meu nome é Natália. Quantas estrelas tem no céu, né? Porque quase ninguém sabe. Você usa roupa de astronauta? A outra pergunta que eu queria saber também é: por que a Lua fica de dia no céu? Uma outra pergunta que eu queria saber também: o que é um asteroide? Né? E você já andou de foguete no céu? Tchau!
A Natália pergunta quantas estrelas tem no céu. Olha, a gente consegue ver a olho nu milhares, umas 8 ou 9 mil estrelas a gente consegue contar, né? Percebam que durante o passar dos dias nos anos, novas estrelas vão aparecendo no céu e outras vão se pondo e vão desaparecendo, e no ano seguinte elas vão aparecendo novamente. Mas à medida que eu uso um instrumento chamado telescópio, eu consigo aumentar uma quantidade enorme de estrelas que eu posso visualizar com esses instrumentos. A quantidade é tão grande que o teu professor de matemática vai te ensinar uma coisa chamada potência de 10 para representar esses números muito grandes, esses números de bilhões, de bilhões, de bilhões de estrelas. É uma quantidade muito grande. Ela pergunta também se eu uso roupa de astronauta. Não, eu não sou astronauta, né? Astronauta é aquela pessoa que vai em missões espaciais, que vai até a estação espacial orbital, aqueles que foram até a Lua, né? Um astrônomo fica estudando os astros do céu a partir da superfície da Terra. Eventualmente, um astrônomo pode ser também um astronauta, tá? Pergunta também por que a Lua fica de dia no céu. A Lua pode aparecer de dia e à noite. Note que a Lua ela tem uma órbita em torno da Terra que dura aproximadamente um mês, né? E o movimento da Lua em torno da Terra não depende do movimento da Terra em torno do Sol. Eles são independentes um do outro. Logo, a Lua às vezes pode aparecer de dia e pode aparecer também de noite, né? Pergunta também o que é um asteroide. O asteroide são pequenos objetos do sistema solar que têm uma composição muito parecida com a composição de rochas na Terra. Tá? A composição dos asteroides também são muito parecidas com os meteoritos, que são pedaços de asteroides que entram na atmosfera da Terra, não são consumidas pela atmosfera e chegam até a superfície da Terra. Tá? Então eles têm uma composição rochosa, alguns têm uma grande quantidade de ferros, né? Mas eles são uma espécie de pedras, né, que orbitam em torno do Sol. Pergunta se eu já andei de foguete no céu. Não, infelizmente eu não tive esse privilégio de andar de um foguete, gostaria muito, né? Qual pergunta que vocês mais gostaram e que fizeram, que a Natália fez, que as crianças fizeram para o professor Marcos? Vocês viram quantas coisas interessantes nós temos para saber sobre a astronomia, sobre o universo, sobre o espaço, que às vezes a gente nem imagina, não é verdade? Agora nós vamos fazer o quê? Na última aula, a gente fez uma viagem lá, a gente aprendeu sobre o movimento aparente do Sol. Hoje nós vamos fazer o quê? Uma viagem para o espaço. Então a gente conhecer um pouquinho lá do movimento aparente. A professora ali já passou um vídeo para vocês verem o planeta Terra fazendo um movimento de rotação. E hoje a gente vai viajar para o espaço. Mas o que será que eu preciso para fazer essa viagem? Nós vamos começar como se nós fôssemos viajar para o espaço. Então, nós vamos pensar, o que você levaria? Pensa um pouquinho aí. Se eu for para a praia, o que eu vou levar para uma viagem na praia? O que você levaria na sua mala? O que você podia levar? O que é necessário para fazer será então uma viagem para o espaço, que eu vi que vocês têm muita curiosidade nisso. Duas crianças já perguntaram. A Cauane perguntou para o professor Marcos se ele já viu a Terra lá do alto, então se ele já saiu do espaço, como se ele fosse um astronauta. E a Natália também perguntou a mesma coisa para ele, porque eu sei que isso é uma coisa que todo mundo gosta, né? E o que você poderia encontrar no espaço? O que a gente ia encontrar no espaço? Planeta Terra? Quem mais? Que planetas outros que a gente encontraria? Asteroides? Será que a gente encontraria, como a Pietra falou na outra aula, perguntou para o professor Marcos, será que a gente encontraria OVNIs? Lembra que ele explicou o que são os OVNIs? Então, olha lá. A professora quer que você faça um desenho ou escreva, quem já estiver escrevendo aí, as ideias que representem suas hipóteses. Primeiro, do que você ia levar. O que é necessário? O que você pensa através das reportagens? O que você pensa que a gente precisaria para levar nessa viagem? E quem a gente encontraria lá no espaço? O que a gente encontraria lá? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nessas hipóteses e fazerem esse desenho. E quando a gente estiver fazendo a nossa viagem, vocês vão conferir aí o que tá certo de levar, o que tá meio certo. Aí, será que a gente vai acertar? Então, vamos fazer o desenho?
Pensaram no que vocês levariam? Então agora nós vamos começar aqui a nossa viagem. Então o primeiro passo, o que a gente precisa? Vamos ter que ter um meio de transporte, né? Se você vai viajar, a gente vai de carro, vai de avião. Dependendo de onde a gente for passear, a gente vai de bicicleta, de ônibus. Então, para ir para o espaço, a gente precisaria do quê? De um foguete. Então, a professora Lígia trouxe aqui, ó. Nós vamos construir um modelo de foguete. O modelinho da professora ficou bem simples, é que vocês podem até fazer mais elaborado de vocês. Então, para isso, a gente vai precisar do quê? Então, vocês vão anotar aí, ó. Um rolo de papel, pode ser desse daqui, pequenininho, rolo de papel higiênico. Quem tiver aqueles rolos de papel toalha maior, pode ser também. Um pedacinho de cartolina, pode ser cartolina velha. Pode ser esses pedaços de papel que às vezes a gente já tem em casa, retalho, que a gente já tem em casa. A professora Lídia já tinha esses aqui, ó, não precisa comprar. Cola, então você vai precisar de um pouquinho de cola para colar. Canetinhas coloridas, se você for querer enfeitar seu foguetinho aqui ou pintar. Uma tesoura sem ponta e uns fiozinhos coloridos aqui se você quiser colocar aqui para fazer o fogo do teu foguetinho. Uma coisa, é importante que a gente faça as atividades sempre com a ajuda de um adulto, tá, pessoal? Porque a gente às vezes quer fazer sozinho, acaba se machucando, então sempre que é um experimento, uma atividade assim, com a ajuda de um adulto. Então a professora vai repetir o material mais uma vez para vocês saberem o que vão precisar. Então, um rolo de papel, um pedacinho de cartolina, uma cola, canetinha se você quiser pintar, uma tesourinha sem ponta, olha aqui, ó. Aí aqui a professora colocou fita adesiva, mas se você não tiver não faz mal porque com a cola dá certo. E os fiozinhos coloridos. Como que nós vamos fazer? Agora aqui, ó, a professora vai mostrar para vocês como a gente vai fazer. Na cartolina aqui, a gente vai fazer aqui, a professora já trouxe desenhado. Você vai pegar uma coisa, um pires ou um pratinho e você vai desenhar uma rodinha aqui, olha. E daí nós vamos recortar, igual tá na imagem ao lado ali, como se fosse uma boquinha, vocês estão vendo ali? E daí a gente vai fazer o quê? Fazer as asinhas do foguete e vamos desenhar o nosso foguetinho. Então a professora já vai fazer aqui, na mesa aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então a primeira coisa nós vamos pegar aqui, desenhar aqui, olha pessoal, a nossa parte de cima aqui do foguete, que seria essa partezinha aqui de cima. Então, a professora vai recortar aqui o círculo. Você recorta como se fosse um círculo aqui no papel colorido. Se tiver um pedaço de cartolina usada, até um papel sulfite dá certo. Que é o nosso meio de transporte, né? Pegando aqui, você vai escolher aqui um pedacinho, você pode desenhar com uma reguinha aqui, você vai desenhar uma boquinha aqui, olha. Então aqui, ó, quando você dobrar, vai ficar, ó, olha só, a parte de cima do foguetinho. Estão vendo aqui? Olha só. Então a professora vai dar essa parte aqui, a gente coloca aqui em cima. Você vai modelar aqui certinho, você vai colocar aqui em cima. Estão vendo bem? Então a professora só está fazendo para vocês terem uma ideia. Depois, o que com a professora e como que eu vou fazer a parte das asinhas aqui? Você pode pegar um papel, você dobra ele aqui, ó, e essa parte aqui você corta bem aqui, ó. Quando você cortar aqui, um papelzinho, olha só, você corta, e daí você abre aqui e corta ao meio, olha. Aí você vai pegar, só para eu colocar essa parte pra cá, dá uma dobradinha aqui, tira essa partezinha que vai sobrar, daí você cola aqui e vai fazer a asinha do foguete. Viram só que fácil? É muito fácil de fazer, olha. E daí esses fiozinhos aqui, olha, de baixo para fazer o fogo, vocês podem fazer o foguinho diferente da professora. Vocês podem usar plástico, podem usar outra coisa. O que a professora fez? A professora pegou aqui, olha, com a sobra desse papel, você corta bem, tirinhas bem fininhas, olha só. E você cola ali embaixo depois. Aí vai ser o foguinho do foguete, olha só. Então é muito simples de fazer, bem fácil, entenderam? A professora já explicou o passo a passo. A professora só não vai colar agora porque vai ficar muito demorado para secar. Então vocês vai colando e vai secando e vai ter, nós temos o nosso foguete para viagem. Combinado? Então daí, qual seria a nossa segunda parte? Então nós já temos nosso meio de transporte. Vai ser o foguete. E como que, olha aqui, ó, a professora, aqui está o procedimento que foi o que a gente já fez.
E o segundo passo, já tenho o meu meio de transporte, né? Então a primeira coisa para viajar é como que eu vou. Seria a mala. O que você levaria numa mala para uma viagem espacial? Pensa aí um pouquinho. O que você colocaria nessa mala? Então a professora quer que você desenhe. Primeiro que você vai colocar de roupas lá, não para usar fora da nave, mas dentro da nave. O que você levaria nessa mala? Um skate, uma bicicleta? Você levaria o que mais? Uma calça, um tênis, uma blusa? Que roupa que você levaria? Então eu quero que você pense um pouquinho e que você escreva, porque depois nós vamos fazer uma brincadeira para ver qual que a gente pode levar e o que não. Será que você levaria água? Será que você levaria um tanque de algum gás? Então pense aí o que você levaria para essa viagem dentro da sua mala. Olha lá, pessoal, então agora vamos ver a nossa brincadeira. O que será que vocês colocaram na mala, hein? Tô super curiosa, queria comparar o que um fez e o outro com o outro, os estudantes, o que cada um colocou. Então, olha aqui, a professora vai pegar. Então, será que você colocou os itens corretos? Então, aqui é mais ou menos uma brincadeira, o que a gente colocou na nossa mala. Se você colocou o que tem aqui, vamos ver se você acertou, se você errou. Então, será que a gente levaria um kit de higiene? Será que é importante? Quem lembrou de levar o kit de higiene para escovar os dentes, manter os dentes sempre limpos? Será que lá no espaço é importante também a gente ter um kit de higiene para tomar banho? Será que tomar banho no espaço? Como será que é a higiene lá? Será que a gente escova o dente? Então tem que levar um kit de higiene. Quem colocou, tá certo, kit de higiene. Não sei se tomar banho, a prof. ali já vai pesquisar sobre isso daí, mas escovar os dentes, tudo isso é muito importante. Será que a gente tem que levar sapato alto, esses tipos de sapato? Ou será que a gente leva tênis, outros tipos de sapatos? O que vocês acham? O que vocês têm em mente aí? Então, será que a gente levaria isso? Quem colocou o sapato alto, esse sapato mais social, a gente não usa isso no espaço. Lá no espaço, depois a professora vai mostrar para vocês aí que a gente tem umas dicas de uma pessoa muito especial que deu dicas de que a gente leva para o espaço, do que nós levamos para o espaço, né? Água, será que é importante a gente levar água para o espaço, para tomar água? Quem colocou acertou. Vocês lembraram de levar água na mala de vocês ou não lembraram? Quem será que lembrou que é importante ter água? Oxigênio, quem será que lembrou que lá no espaço a gente precisa ter oxigênio? Será que vocês lembraram disso? Vocês lembram que lá no espaço não tem oxigênio. Então, quando passa os filmes lá e tudo que eles vão sair da nave, eles estão com a roupa que tem oxigênio. E dentro da nave espacial, será que tem oxigênio? Então, é importante ter oxigênio. Se a gente fosse viajar, fazer uma brincadeira, na nossa mala teria que ter oxigênio. Será que precisa ter alimentos?
Como será que são os alimentos que eles levam? Será que precisa? Vocês lembraram de colocar alimentos? Quando você vai viajar para algum lugar, você lembra que você leva uns alimentozinhos para vocês irem comendo aí na viagem? Você lembra disso? Então, alimentos. Precisa levar alimentos. Será que vocês lembraram disso, de colocar alimentos na mala de vocês? Quem não colocou aí, ó, vai colocando esses desenhinhos aí. E será que você poderia levar uma bicicleta para se exercitar lá no espaço? Será? Será que lá tem que se exercitar? Tem que se exercitar, mas a gente não conseguiria colocar uma bicicleta para levar. Então agora, ó, quem não colocou aí os itens, aí pode observar e pode colocar aí, ó, água, oxigênio, alimento, tudo isso são coisas importantes que a gente precisa ter em uma mala se a gente for viajar para o espaço. Então, aqui a professora vai conversar com vocês agora, ó, que o engenheiro instrutor Robert Frost, da NASA, ele colocou algumas dicas do que ele que faz a instrução das pessoas que vão para o espaço, dos astronautas. Então, ele deu umas dicas do que realmente tem que ter na nossa mala, numa mala de quem vai para o espaço. Então, como a gente está fazendo na nossa viagem, né, já fizemos o nosso foguete, vamos ver o que nós temos que ter na nossa mala. Se você não colocou na sua, desenha aí então. Então, primeira coisa, a gente tem que ter o quê? Um par de tênis para fazer exercícios físicos, porque é muito importante a gente fazer exercício físico no espaço lá, quando a gente estiver na nossa nave espacial. Cuecas e meias, então é muito importante não esquecer esses itens. O que mais? Suéter. O suéter é como se fosse uma blusa de moletom. É muito importante você ter uma blusa. Shorts e uma camiseta também para fazer exercícios. Então lá também eles fazem exercícios lá dentro da nave, porque senão os músculos acabam atrofiando. Então você tem que ter esses itens na mala. Então olha quantas coisas aí. Se aí não colocou, tem que colocar. Aí, ó, pulseira anti-enjoo. Por que uma pulseira anti-enjoo? Porque como lá no espaço não tem gravidade, fica o tempo todo a pessoa como se estivesse flutuando no espaço, e às vezes isso dá um pouco de mal-estar. Então, tem que colocar uma pulseirinha, às vezes, anti-enjoo, para a pessoa não se sentir tão mal. Temos que colocar também, pessoal, toalha. Não pode esquecer da toalha. O que mais? Fotos da família, fotos, porque às vezes a pessoa fica muito tempo no espaço e vai sentir saudade. Então, umas fotos são sempre importantes para estar lembrando do pessoal daqui. E também livros, para você poder estar lendo, para os astronautas lerem, para eles estudarem ou para se distraírem. É importante levarem livros. Olha quanta coisa legal. Então, será que vocês acertaram aí que vocês colocaram na mala? Então, agora, pessoal, que a gente já sabe que a gente foi colocar na mala, nós vamos preparar o nosso terceiro passo. Então, já fizeram o primeiro passo, o nosso foguete. Segundo passo, nós arrumamos a nossa mala. O terceiro passo é a roupa para fazer a missão. Que roupa você usaria durante essa missão? A roupa que a gente vai usar fora da estação espacial, lá faz de conta, quando a gente chegar lá. Que roupa que você usaria durante essa missão? Então a professora quer que você pense um pouquinho aí, que você faça um desenho de como seria essa roupa que você vai estar pensando em usar.
Fizeram o desenho? Vocês já viram uma roupa de astronauta na TV? Acho que vocês já viram, né? A professora Lígia trouxe um videozinho para vocês aqui, bem curtinho, só para vocês observarem roupas de astronautas. Se vocês quiserem dar uma melhoradinha aí, mas depois eu vou mostrar uma roupa de astronauta como ela é. Então, aqui a professora trouxe um vídeo para vocês observarem como que fica lá no espaço os astronautas e como é a roupa deles. Então, vamos assistir? Então, agora que vocês viram o vídeo, fizeram mais ou menos a tentativa de uma roupa aí de astronauta, a professora Lígia vai mostrar para vocês o que realmente tem em uma roupa de astronauta. É muita coisa, vocês vão se surpreender. Então, vamos ver aqui, olha só. Então, uma roupa de astronauta, pessoal, tem bomba de circulação para água resfriada, tem entrada e saída de oxigênio, olha que legal, camadas internas, isolantes e protetores. Tem a maneira de vestir ali, ó, diferentes maneiras de vestir, se vocês olharem ali embaixo. Tem antiderrapante, tem uma válvula de urina. Então, olha só, durante a missão, se sentir vontade de fazer o xixi ali, olha que legal, tem uma válvula para fazer xixi, tem uma válvula de urina. Daí tem as luvas, tem o sistema de controle, sistema de comunicação, daí tem o capacete, e daí também tem isolante, prevenção de colisão, e tem um rádio para se comunicar, por exemplo, com a estação espacial. Então, olha quanta coisa legal que tem na roupa de um astronauta. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Quantas coisas legais que tem nessa roupa de um astronauta, né? Então, às vezes a gente olha, pensa, vê ali, mas a gente nunca imaginou. Então, agora, a partir dessas informações, a professora quer que você reveja aquele desenho que você fez e complete aquele desenho. Será que ele ficou completo? Será que você quer fazer melhor aquele traje?
Então agora, pessoal, nós estamos com tudo pronto. Já preparamos nossa mala, já pegamos já temos nosso meio de locomoção, né? Já vimos tudo que precisamos, já pegamos nossa roupa de astronauta, porque se a gente for sair da nave, né? Vocês já fizeram o desenho da roupa. Então agora nós estamos prontos para embarcar no nosso foguete e partir para essa viagem. Vocês estão preparados para ir com a professora Lígia? Então agora todo mundo preparadinho que nós vamos, embarcar no nosso foguete. Então vamos entrar no foguete e partir para nossa viagem. E a professora Lídia vai se despedir por aqui, porque nós vamos entrar no foguete e partir para a nossa próxima viagem. E essa viagem só vai terminar na próxima aula de ciências, quando a gente vai para o universo descobrir várias coisas.